Você recebe aquele trabalho da faculdade no dia 1º, com data de entrega para o dia 30 e pensa assim, tem muito tempo ainda, tá tranquilo, tá safe. Eis que chega ao meio do mês, dia 15, você não fez nada. No dia 20, o seu senso de urgência e um certo desespero já começa a tomar conta. Então você senta para fazer alguma coisa, mas seu corpo começa a coçar, começa a ficar nervoso. Você pensa, poxa, como é que eu vou conseguir fazer esse trabalho se tem uma pia de louça para lavar? Eu não consigo me concentrar com essa pia de louça suja. Então você vai, lava toda a louça, senta de novo lá e pensa, não, eu não fiz mercado ainda, então como é que eu vou fazer? Estudar com a barriga vazia não dá. Aí você vai pro iFood, pede um delivery, faz seu mercado, senta para estudar e pensa assim, não, agora também já tá ficando tarde. Vou deixar para amanhã, porque eu funciono melhor de manhã. Então amanhã eu acordo 5 horas, vou pôr meu despertador, vou fazer um jejum, vou fazer uma yoga, vou caminhar no parque e aí com a mente tranquila eu sento para fazer isso, e faço o quê? Em 3 horinhas esse trabalho. Só que amanhã chega, você não olha e eis que dia 28 bate na sua porta, faltam 2 dias para você entregar esse bendito do trabalho, você começa a acionar todos os seus colegas nos grupos de WhatsApp, abre 20 abas de pesquisa sobre aquele tema acadêmico, entope você de café, coloca um Metallica no fundo, com seus níveis de cortisol lá em cima, alto estresse e na pressão você fala, eu vou entregar isso aqui. Você vira 2 noites, se mata, entrega uma coisa meia boca para a banca acadêmica, mas afinal de contas, tirando média e passando, é o que importa. Mês que vem, começa tudo de novo, amanhã começa tudo de novo, essa pressão e essa fuga das tarefas que é a procrastinação. Mas não, você não precisa passar por isso todo dia, toda semana, todo mês. Não só de resultados vive o homem, mas também da qualidade de vida que ele se dá. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, está na hora e você está preparado para mudar essa dinâmica negativa na sua vida e ativar uma produtividade saudável para você. Então, vamos embora. Gente, primeira coisa, procrastinação não é preguiça, tá? Então, não é aquela diferenciação básica que a gente tem que fazer. Na preguiça, a pessoa tem baixos níveis de energia. Ela não vai ficar buscando um monte de atividades para fugir de alguma coisa. Na preguiça, como seus níveis estão bem baixos mesmo, a tendência é que você fique deitado, olhando para cima, não faça nada, procure descansar, procure realmente evitar atividades. Não é o que acontece na procrastinação. Então, antes de você chamar você de preguiçoso, observe o que está acontecendo. Quando você identifica alguma tarefa na sua vida como algo ameaçador, a sua amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, é a sua amígdala cerebral, ela é capaz de identificar as emoções, né, gente? Falando muito a grosso modo, tá bom? Então ela identifica aquele negócio ali como uma coisa estressante, um perigo, uma ameaça, algo a ser evitado. E aí ela libera uma série de hormônios como a adrenalina, por exemplo. E enquanto o seu córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco, por fazer as coisas a médio, longo prazo, por focar nos processos, está falando para você, olha, a gente tem que fazer essa atividade, a gente tem que concentrar nisso aqui. A sua amígdala tá doidona, mandando um monte de sinais de que aquela tarefa é ameaçadora e que você tem que fugir daquilo. Quem você acha que vai vencer? A amígdala ou o córtex pré-frontal? Nesse caso, a amígdala vence. E essa descarga de adrenalina e outros hormônios que ela libera enche você de energia, mas é uma energia para você fugir. Igual lá naquela época dos primitivos, dos primatas, a gente fugia do leão, a gente fugia do bicho, a gente fugia da ameaça na selva, né? Então, você está identificando esse trabalho de pós-graduação com prazo, você está identificando aquele cliente muito chato que você tem que atender, que está te dando problema, você está identificando aquilo como o leão que vai te pegar na selva, na floresta. E aí, pode ser que você tenha assistido um monte de vídeos ou lido um monte de coisa de procrastinação e tenha visto algumas dicas
onde a pessoa sugere para você ter uma série de iniciativas que vão te ajudar por fora. Ou seja, tire as distrações, né? Coloque o celular longe de você. Tem gente que coloca o celular na geladeira. Se for um iPhone, é recomendável, né? Porque o negócio esquenta tanto. Então, põe o celular na geladeira, mas tem uns que eu não recomendo não, que pode danificar o seu aparelho. Mas põe o celular longe de você, tranque com cadeado, não sei o quê. Delete os aplicativos, desative as notificações, organize, faça uma agenda, tal. Isso tudo ajuda depois que você fez o trabalho interno de realmente reduzir as crenças que você tem da ameaça. Porque senão não tem como. Você já tentou vencer um impulso. Gente, quando eu falo da amígdala, do córtex pré-frontal, eles estão mandando impulsos. Um manda um impulso de responsabilidade, de foco, de concentração. O outro manda um impulso de que aquilo ali vai acabar com a sua vida, que aquilo ali é o terror, que você vai falhar um monte de coisa. Então não é na força de vontade. Tem alguns sinais sendo liberados para você. Você tem que começar a trabalhar a sua neuroplasticidade cerebral. Ou seja, observar por que eu estou identificando aquele trabalho de pós-graduação, por que eu estou identificando aquele cliente como uma ameaça. E é isso que a gente vai fazer aqui. A partir daí, a partir dessa paz, dessa calma, você vai continuar tendo algumas ansiedades. A gente tem algumas ansiedades, né? Eu mesma, quando sento para gravar um vídeo, eu quero isso, eu quero falar assim, será que as pessoas vão entender? Mas você tá vendo que eu tô usando os meus níveis de energia muito aliados aos meus objetivos de longo prazo. Aí o meu córtex pré-frontal consegue me ajudar no foco. Mas se eu sento aqui pensando o quê? Nossa, ninguém vai gostar desse vídeo. Nossa, ninguém vai entender o que eu tô falando. Ai, que vergonha de aparecer. Então, é sobre esses monstros que a gente tem que trabalhar. Porque não existe agenda, organização, né? Não existe você pegar um celular Nokia, daqueles que nem tem internet. Nada adianta. Os hormônios do medo estão lá em cima. Então, o que você vai acabar fazendo? Você vai acabar abrindo a gaveta, pegando o celular, você vai acabar ligando a televisão. Se você tiver, excluído todos os seus meios de comunicação para não se distrair e não desfocar, mesmo assim você está liberando adrenalina porque você está com medo danado daquela tarefa, o que acontece? Você vai abrir a porta da sua casa e vai falar, não, eu preciso caminhar, eu preciso fazer uma caminhada. Do nada você inventa que você é crossfiteiro, você é capaz de atravessar a rua, se matricular numa academia. Você está cheio de energia, mas energia mais medo é igual a fuga daquele urso, daquele leão, que é a tarefa. Então vamos começar a fazer os trabalhos internos. Pessoal, então vamos lá. Separei aqui as maiores causas da procrastinação. Nós vamos ver ponto por ponto e depois a gente vai ver as soluções, tá? Porque enquanto eu vou falando as causas, você já vai entendendo, vai identificando quais delas estão pegando mais aí pra você, tá bom? E você vai ver que uma tá atrelada à outra, uma puxa a outra, não tem jeito. Vamos entender esses fatores, tá? Primeiro fator, perfeccionismo. Eu só entrego se tiver perfeito. Calma que nesse momento eu só vou citar e depois a gente vai vir com as soluções. Calma, não fique ansioso. Segundo, que tá muito ligadinho nesse, é o medo de falhar. Eu não posso falhar. Eu sou o Robocop, eu sou a máquina mortífera, eu não posso falhar. Pânico de falhar. Aqui a gente só pode acertar. Esse é o segundo fator que leva à procrastinação. O terceiro é muito intrigante, muito interessante, porque o terceiro vai falar de quando você ama muito aquela tarefa, você se importa muito com aquela tarefa. Então, aquilo é muito relevante para você, você se sente muito responsável por aquilo, sabe? Porque a gente não procrastina só coisas que a gente não quer fazer, a gente procrastina coisas que a gente ama, que a gente se sente muito responsável, que a gente quer muito que dê certo, que, nossa, aquilo é muito importante para mim. Esse é o terceiro fator, quando a coisa é extremamente importante para você. O quarto é a sensação de, para que eu vou fazer se não vai dar certo mesmo?
Para que eu vou fazer se eu não vou ter retorno mesmo? Para que eu vou fazer isso se isso não vai solucionar a minha vida? Para que eu vou fazer isso se isso não vai solucionar a minha vida financeira? Então, eu até sei que fazer aquilo um pouquinho por dia é importante, mas para que eu vou fazer? Não vai me dar uma recompensa? Para que eu vou comer saudável hoje, se eu não vou emagrecer hoje? Então, assim, esse quarto fator é a sensação de falta de recompensa. Eu vou fazer, mas não vai dar em nada. Eu vou fazer, mas o resultado vai ser mínimo. Vai vendo se você já marcou os 4 até agora. A chance de você estar procrastinando é muito alta. O quinto é a incapacidade de estar presente no agora, presente no momento, devido a outras situações preocupantes de vida. E aí a gente já começa a entrar um pouco em fatores externos. É igual eu falei aqui, as maiores causas da procrastinação, geralmente na esmagadora maioria dos casos, são questões internas que a gente consegue resolver desprogramando, tá? Isso aqui tá entre uma questão interna e externa ao mesmo tempo. Porque é sim, extremamente difícil concentrar e focar quando você tem urgências. Então é aquela coisa, né? Bom, isso aqui é uma prioridade na minha vida, mas isso aqui é uma urgência. Então, quem nunca ficou de cabeça quente e não conseguiu se concentrar na tarefa que tinha que fazer a médio, a longo prazo, um pouquinho por dia, porque estava vindo abacaxi para você descascar, né? Descasca o pepino, descasca o abacaxi, resolve o pepino, enfim. Uma dessas frutas e legumes aí que você tem que resolver. Então, tudo bem, isso aqui é uma prioridade. Mas você vai deixar a prioridade para lá se a sua vida tá cheia de urgência, né? É um fator interno, porque você tem que trabalhar muito aqui, mas também tem fatores externos que você precisa começar a tirar da sua vida para conseguir ter um pouco mais de paz e focar. O sexto são distrações do ambiente. Aí aqui a gente também, como eu falei, no finalzinho tá caminhando para os fatores externos, tá? Distrações do ambiente. Ai, não, eu não consigo me concentrar, não consigo focar. 2 televisão ligada, um monte de barulho do vizinho, seu cachorro pulando, não sei o quê, mais o bebê, mais a criança, mais não sei o quê. Então, distrações do ambiente, é claro, que vão atrapalhar. Algumas delas cabe a você realmente cuidar e eliminar. Eu sei que não é 100% que você consegue resolver das distrações, mas elas são elementos aqui que atuam também. E o último fator, né, quando a gente vai somando, a gente vai vendo que dá um compilado assim, prontinho para procrastinar, que é a dificuldade de se organizar. Eu não consigo me organizar, Bárbara. Eu já fiz um monte de agenda, eu já fiz um monte de planner e eu não consigo me organizar. Eu tenho uma dificuldade de perceber o que é prioridade, o que é urgência, eu não sei fazer isso. Já vou deixar um link aqui nos cards, tá? Da diferença das prioridades, das urgências, um vídeo antigo, maravilhoso, que está aqui muito prático para te ajudar nesse ponto. Mas estão aí as 7 coisas principais, os 7 fatores principais pelos quais uma pessoa procrastina. Quem vai nos ajudar nesse vídeo de hoje com essa procrastinação? É o rei da disciplina. Ele é o cara. E quando eu falo cara, eu não tô falando de gênero, eu tô falando de energia, de arquétipo, que é o rei de espadas, né? Yo soy una mujer, pero tengo también o rei de espadas comigo, tá? E a gente não vai falar de rainha de espadas porque traz umas outras questões. Nesse caso é o rei mesmo. Então, seja você homem, mulher, você vai ativar o rei de espadas aqui comigo. Vamos entender o que é esse arquétipo do rei de espadas. O que ele traz pra gente, o que ele tem. E aí nós vamos revisitar todos esses pontos com as soluções do rei de espadas para você parar com essa procrastinação. Vamos lá, gente. O rei de espadas, ele é racional. Racionalidade. Intelectualidade. Por isso que ele é o cara para ser parceiro do nosso córtex pré-frontal. E babou da ordem na amígdala, tá? Então ele é racional, ele é intelectual, ele também é diplomático. Porque ele não é rígido. Aqui a gente está vendo o arquétipo claro nos aspectos positivos, no lado luz desse arquétipo, senão ele não vai ajudar a gente, né? Então ele não é aquele disciplinado, rígido, rigoroso. Não.
no aspecto positivo, no lado luz, ele é aquele que tem racionalidade, que tem intelectualidade, que sabe se organizar, mas como eu dizia, ele é diplomático. Então ele tem um jogo de cintura, ele é muito lúcido, super inteligente, nada passa despercebido das espadas, que são o elemento da razão, o elemento ar, né? Um geminiano muito bem posicionado ali, até mesmo um libriano, que é conhecido por ter muita dúvida, né? Gêmeos e Libra é conhecido por ter muita dúvida, não. O rei de espadas, o elemento ar bem posicionado, traz um geminiano forte na comunicação, um libriano muito equilibrado para tomar as decisões, né? E até mesmo ali um aquariano que tem essa coisa do revolucionário com ideias muito lúcidas, muito inovadoras. Então estou citando os signos de ar porque o rei de espadas tem esse poder, tem essa força do elemento ar. Racionalidade, inovação, intelecto, diplomacia, jogo de cintura, capacidade de tomar decisões na própria vida. E isso por quê, gente? Porque ele é senhor das batalhas que ele entra. As espadas ali vão trazer um guerreiro, mas não é um guerreiro daquele que sai gritando igual um espartano. Esse seria um cavaleiro de espadas. Aqui ele já está mais maduro, ele está no trono, ele é a autoridade. Então o rei não é aquele guerreiro que sai gritando. Não. É aquele cara que faz a estratégia para os guerreiros irem. Você entende? Então, você é senhor das batalhas que você entra. Bom, eu entrei nessa batalha aí, né? É uma batalha que exige estratégia. Eu entrei nessa batalha que é a universidade, que é um doutorado, um pós-doutorado. Então, eu tenho que ser senhor. Eu tenho que assumir essa batalha que eu entrei, né? Eu sei que eu sou capaz, mas eu vou ter que jogar, vou ter que mexer o meu rei no jogo de xadrez direitinho. Então eu vou ter que ter estratégia para fazer as coisas funcionarem. E isso faz do rei de espadas impecável com a palavra dele. Ele é impecável com a palavra dele. Não só quando ele promete alguma coisa para as pessoas, mas quando ele promete para ele mesmo, né? A gente já viu em vários vídeos aqui no canal que tudo o que a gente vai fazendo, não só o que a gente vai se falando, gente, mas como a gente vai sendo no nosso dia, aquilo vai ensinando para o nosso inconsciente. Então, é sempre uma troca de mão dupla, uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu vou recebendo sinais do meu inconsciente e eu vou tendo intuições de como operar na vida, da mesma forma, o meu consciente vai ensinando o meu inconsciente. Se cada vez que eu assumo uma responsabilidade eu não faço, eu estou ensinando para as minhas sombras, eu estou ensinando para as minhas forças inconscientes interiores que eu não dou conta, que eu não sou capaz. E quanto mais eu consigo dar check nas minhas atividades, mas eu cumpro com a minha palavra, eu vou ensinando para o meu inconsciente, aquele dia eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Aquele dia eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Eu não fiquei encebando. Quer dizer que eu consigo. Então você vai vencendo os monstrinhos. Quando vem um monstrão, você fala, isso aí tá meio assustador. Mas eu lembro todas as vezes que eu fiz o que eu me prometi, quando não tinha ninguém me cobrando, quando não tinha ninguém me exigindo. Então o rei de espadas é impecável com a palavra dele para com ele mesmo. E uma coisa muito legal do rei de espadas, gente, ele é rei. Então os erros e os acertos não tiram ele da posição de rei. Se ele está acertando, se ele está errando, ele continua sendo realeza, ele continua sendo majestade. Então a autoestima dele não está vinculada. Sabe? Aquele dia eu gravei todo um vídeo com um problema no áudio, nossa, que burra, nossa, que idiota. Não tira a majestade. Eu sei que eu sou capaz. Da próxima vez que eu for gravar, eu vou fazer um checklist para eu conferir que o carregador do notebook está no notebook e que o microfone não vai falhar. Como dessa vez ali tá tudo gravando, tudo certinho, né? Então seus erros e seus acertos não tiram a sua majestade, não tiram a sua autoestima, a sua noção de que você é capaz. Agora, nesse terceiro momento do vídeo, a gente vai fazer o trabalho de juntar esses 7 fatores da procrastinação com as características do rei de espadas e realmente ver como que você pode solucionar
um por um desses pontinhos, tá bom? Então vamos embora. A primeira que eu coloquei foi o perfeccionismo, certo? Eu só faço se estiver perfeito. Veja, o perfeccionismo, ele está relacionado à visão dos outros. Não, né? 5 segundos para você pensar. Reloginho na tela, fantasia no ar. Caiu aí as fichas? Perfeccionismo não é sobre você, tá? Perfeccionismo é você querer que todas as visões possíveis, o seu pai, os seus colegas de escola, que você já nem relaciona mais, porque você tá velho feita a serra, mas você tá, né? Seu inconsciente lembra dos coleguinhas que fizeram bullying, aquela vez que você errou na frente da professora. Então você quer que aquela professora da 5ª série que te fez repetir de ano, você quer que os colegas que fizeram bullying, você quer que o seu pai com a sua mãe, que às vezes você nem relaciona mais, às vezes já morreu, já não existe mais, mas você quer que todo mundo, você quer que os haters de internet, você quer que os doidos do Twitter, você quer que todas as visões enxerguem aquela sua tarefa como uma obra-prima. Perfeccionismo não é sobre você. Eu percebi em mim que quando eu era perfeccionista demais, eu tinha uma coisa que chama seja agradável. Na análise transacional, em psicologia tem um negócio que chama análise transacional e tem o seja agradável. E eu tinha muito forte o seja agradável. O seja agradável tá junto com o perfeccionismo. Eu queria agradar todo mundo. Eu queria agradar, então tinha que estar tudo lindo para os outros, não é para mim. Então, quando você fala, eu sou perfeccionista porque eu olho os detalhes, mentira! O perfeccionista vai passar batido de todos os detalhes. Quando você tá perfeccionista, aí que você erra mesmo. Você tá aí com medo da visão dos outros. Você quer garantir que a visão de todo mundo sobre aquilo que... Impossível, gente. Todas as etnias, todas as crenças, todo mundo do passado, do presente e do futuro, de cada canto do planeta vai olhar e vai amar o que você está fazendo. Como que o rei de espadas vai ajudar você com o perfeccionismo? É a visão dele. Ele é rei. É o rei que está sentado lá. Já viu naqueles filmes medieval? O rei tá com o mapa lá aberto. E tem os guerreiros, soldados, os conselheiros reais, as bruxas, os bruxos, né? Todo mundo tá em volta da mesa do rei, mas é ele. Ele tá ouvindo os palpites. Mas é a visão do rei que prepondera sobre aquela situação. Comece a gostar da sua visão, comece a confiar na sua visão. Porque senão você vai ficar numa eterna dúvida na hora de bater o martelo e não vai fazer as coisas, né? Você tá pegando conselho daqui e dali, orientação daqui e dali. Mesmo que as pessoas não estejam falando com você, que seja impossível consultar o mundo inteiro, mas na sua cabeça você tem que consultar o mundo inteiro antes de fazer as coisas. Saiba que você vai desagradar, né? Não tem como. Mas a sua visão sobre a situação vai fazer com que você enxergue detalhes que vão dar a sua assinatura energética, o seu toque. E isso vai ser muito magnético, muito atraente para as pessoas. Embora tenham algumas falhazinhas que sempre vai ter, porque... o mundo inteiro olhando, né? O mundo inteiro é muita coisa. É claro que sempre vai ter falhas, mas o rei de espadas prioriza o olhar dele sobre as situações, em detrimento do olhar das outras pessoas. É claro que ele é muito ético, então ele nunca vai fazer uma coisa desrespeitando ninguém. Então olha pra você, você é ético, responsável e amoroso. Você não tem que ter medo de colocar a sua visão. Naquela tarefa que compete a você, é a sua visão que tem que preponderar. O segundo ponto a gente viu que é o medo de falhar, né, gente? Tá. Como é que o rei de espadas resolve? Lembra que ele é diplomático? Diplomacia. Jogo de cintura. Capacidade de verbalizar. Inteligência para comunicar, né? Então vamos supor que em algum momento do vídeo eu fale alguma coisa que eu não percebi e que eu falei alguma coisa que para um grupo de pessoas não foi legal. Nossa, Bárbara, isso aqui não foi legal, isso aqui que você falou. Rei de espadas, diplomacia. Eu vou observar. Aquela coisa foi realmente ofensiva? Aquela coisa realmente machucou aquele grupo e eu não tinha percebido? Vou pedir desculpas, vou falar que eu não tinha observado, vou estudar aquele tema, vou me retratar e de repente vou cortar aquela parte do vídeo. Não tem problema, não tem drama.
Diplomacia é isso. Se eu falhar, se eu errar, eu peço desculpa, eu corrijo da próxima vez, eu vou aprender, eu vou melhorar. Por que tem que ser um bicho de 7 cabeças a falha? Na diplomacia do Rei de Espadas, você consegue ver que você é um ser humano, enquanto ser humano você é falho, você não tem a visão de todo mundo, né? Como o perfeccionista quer ter, você já abriu mão disso, mas você consegue abrir mão do perfeccionismo e consegue, consequentemente, abrir mão do medo de falhar quando você vê, eu sou passível de cometer deslizes. E se eu cometer, eu tenho as ferramentas diplomáticas para resolver. Diplomacia aqui, gente, não é politicagem falsa, tá? É ser sincero, porque sinceridade também é uma das palavras-chave do Rei de Espadas. O terceiro ponto, gente, é aquela pessoa que ama aquilo, ela se vê muito responsável naquilo, ela quer que aquilo seja incrível porque ela ama. Ela quer muito que aquilo seja maravilhoso, ela se preocupa muito com aquilo. Como é que o Rei de Espadas resolve? Aquilo que eu amo muito precisa ser feito, precisa ser executado, né? Nossa, Bárbara, eu amo tanto tocar violão, que eu nunca toco violão pra ninguém. Ah, é? Ah, tá. Mas eu queria ser um violonista de sucesso. Mas você não vai tocar? Não, então, seu violãozinho. Não, porque eu amo muito. Você conhece aquelas pessoas? Ou você já se pegou assim? Você ama tanto que você não vai entregar o seu filhote. É o meu filhote, é o meu filhote. Pô, mas você ama muito, você quer que o seu filhote cresça e vá pro mundo, não é? Então, se você tem uma coisa que você ama muito, você precisa ter o Rei de Espadas com você. Ele ama tanto aquela situação que ele não vai proteger como um bebê impotente maturo. Se você se ama muito, você vai cuidar de você como uma pessoa potente, que consegue fazer as coisas, consegue ir pra vida. Se alguém ficar tratando você como uma pessoa que tem que ficar escondida, pessoas possessivas são assim, né? Nossa, eu amo tanta Mariazinha. Eu amo tanta Mariazinha que eu quero ela enfiada em casa pra ninguém ver ela. Esse amor tá esquisito. Esse amor aí tá dando uma série do Netflix problemática daqui a uns anos, né? Não vamos fazer esse documentário, né? Então, eu amo tanto a Mariazinha que eu quero que ela brilhe, que eu quero que as pessoas vejam ela, que eu quero que ela seja livre, alegre e seja uma potência. Então, é assim que o Rei de Espadas olha as coisas que ele ama. Com execução, com praticidade, porque amor é colocar na vida, não é guardar pra você. O próximo tópico que a gente viu que leva muita procrastinação é a sensação de falta de recompensa. Teve uma época no meu trabalho que eu fiquei muito assim, porque isso acontece, gente, empreendedor entende o outro empreendedor, né? Empresário, empreendedor. Teve uma época que as redes sociais estavam muito ruins, porque às vezes melhora, às vezes piora, então não estava tendo entrega do conteúdo, estava muito, muito ruim mesmo. E aí eu tava assim, gente, pra quê que eu vou fazer esse conteúdo? O conteúdo é incrível, o conteúdo é libertador, o conteúdo é profundo. Mas pra que eu vou fazer? Não vai dar visualização, né? E nem é porque as pessoas não querem clicar, não gostam, é porque a plataforma não tá entregando. Então eu ficava naquilo. Até o momento que esse Rei de Espadas deu um clique em mim, né? E eu falei assim, bom, é a realidade da plataforma agora. Ué. Antes a realidade era um oceano azul. Eu fazia vídeo, todo mundo assistia, agora não tá entregando, porque são muitos canais, é muita coisa. Então, eu vou ter que estudar o algoritmo, né? Eu vou ter que estudar as estratégias, abrir meu mapa medieval e estudar os meus caminhos. Não vai ter jeito. Então, ao invés de você ficar sentindo, eu tô fazendo, não tá vindo a recompensa, eu tô fazendo, não tá vindo a recompensa, melhore a sua estratégia. Você é capaz de chegar nos resultados pretendidos, mas às vezes o seu cenário mudou. Você conseguia fazer e ter um resultado, agora você está fazendo e não está tendo. Às vezes não é uma coisa que só depende de você. Às vezes a pessoa leva um tempinho para ela perceber, mas começa a observar, é uma questão de estratégia. Se você é criador de conteúdo, é uma questão de plataforma, ou se você abrir um comércio e abrir um concorrente na frente, poxa, agora eu estou vendendo menos porque eu tenho concorrente, eu vou ter que ter estratégias, né? Isso não é fracasso, isso não significa que a vida não vai te trazer de volta, mas o cenário está constantemente mudando, você tem que se atualizar.
O próximo ponto é a incapacidade ou a dificuldade, gente, que eu não gosto da palavra incapacidade, mas a dificuldade de focar. Porque você tem outras questões que estão chamando a sua atenção no momento, né? Às vezes dá pra gente eliminar todas as distrações, às vezes não. Mas o Rei de Espadas, em alguns momentos, ele fica assim um pouquinho mais rigoroso. Não é rígido, mas é rigoroso, tá? Por exemplo, tem momentos na sua vida quando você vai fazer um exame muito importante, um teste, uma prova muito importante. E seus amigos estão te chamando para você beber a breja, para você ir no churras. É legal beber a breja, é legal ir no churras. Mas você tem que dar uma segurada na diversão. Então tem momento que você vai ter que olhar para a vida e vai falar assim: cara, eu tô numa fase meio chatona. E tudo bem. Às vezes é saudável ficar um pouco chatão, não é? Às vezes é saudável você ficar mais às vezes é saudável você ficar mais chato. Nossa, mas se eu só trabalhar, se eu só meter a cara no trabalho, eu vou ser uma pessoa muito chata, minha vida vai ser muito chata. Tá bom, é 1 mês, é 2 meses, é 3 meses que vai ficar meio chato. Vão ficar meio chato. Porque depois você vai fazer a prova, vai passar naquele negócio e você vai poder ir pra farra, tomar dinheiro no bolso, concursado, seja lá o que for que você quiser. É claro que isso não é autossustentável o ano inteiro, a médio e longo prazo. Mas a curto prazo, você viver uma vida mais chatona, de só estudar e só trabalhar, às vezes pode trazer um resultado mais interessante, tá? Então não fica com aquele FOMO, Fear of Missing Out, medo de estar perdendo coisa na vida. Às vezes você vai perder mesmo umas coisas divertidas, uns beijos na boca, umas festas, uns negócios. Mas a curto prazo faz parte da sua estratégia para daqui a pouquinho essas distrações não tirarem você do seu objetivo principal. Temos esse outro ponto aqui também que vai trabalhar as distrações do ambiente, esse desejo de querer toda hora olhar rede social, olhar aplicativo, né, arrumar o seu guarda-roupa em degradê, essas doideiras de atividades procrastinantes ou procrastinadoras ou procrastinativas, né? Como evitar isso? Existe um prazer inenarrável de você olhar e falar assim: nossa, isso aqui tá feito. Existe um prazer que ele é quase orgástico. Não tem? Tem. Porque veja, separar o guarda-roupa por cores em quando você tem que entregar a sua tese de doutorado, de mestrado, de graduação, não é prazeroso. Só tá te distraindo, tá te tirando do medo. Então veja, uma coisa que tira você do medo não te dá prazer. Porque tá tirando você do monstro do leão, que é a tese, mas você tá sabendo que daqui a pouco o leão vai te atacar, né? Porque você vai ter que olhar para ele. Então, aquelas coisas que fazem com que a gente fuja do resultado não dão prazer, não são prazerosas. Simplesmente dão um alívio. Mas existe o alívio e existe o gozo, o prazer, o tesão. Quando você olha e você vê sua casa limpinha, arrumada, você ficou procrastinando a semana inteira, aí você ficou com a louça toda... Quando você arruma, você não fica assim? Bem aquela tia da faxina, eu fico muito tia da faxina. Você segura a vassoura, o paninho de prato tá aqui, e você fica, né, com aquela cara de apaixonada, olhando pra sua casa limpa, né? Olhando pra sua casa limpa, né? Mesma coisa quando você faz as coisas com antecedência. Você fala, meu Deus, eu tenho um vídeo editado com antecedência. Quem é essa garota? Entendeu? Sua autoestima vai lá em cima, você fica se achando gostoso, gostosa, porque você tá com o vídeo editado com antecedência, que sua casa tá arrumada. Então o Rei de Espadas, ele tem esse prazer em ver as coisas executadas. Sabe, aquele prazerzinho? Quando você olha o seu feed do Instagram e você tá publicando tudo direitinho, né? É claro que às vezes você consegue publicar as coisas meio na doideira, mas quando você olha e fala, a coisa agendada entrou no horário certo. Gente, tem um tesão nisso. Vamos conversar que tem um tesão. Então comece a focar nesse prazer. O prazer orgástico de ver tudo em ordem.
É uma delícia. É claro que a farra, a bagunça, a doideira pode ser muito gostosa também, né? Uma coisa dionísica, mas o Rei de Espadas, ele encontra prazer na execução, na ordem, na organização, né? Em ver que as coisas estão caminhando nos horários certos. Isso também tem muito prazer. Cabe a gente orientar a gente mentalmente para conseguir contemplar o prazer dessas atividades. E o último, que é a pessoa desorganizada, que tem dificuldade de priorizar as coisas. O que o Rei de Espadas faz? Como ele é o cara da estratégia, ele pega aquela super tarefa gigante e ele vai fragmentar, como Jack Stripador, ele vai dividindo, ele vai picotando, ele vai picando em partes menores, menorzinhas, né? Então você tem ali uma coisa que eu faço muito para mim hoje, que funciona muito, é o seu plano anual, aí você tem o seu plano semestral, trimestral, mensal, semanal e diário. Eu faço isso no Desprogrames. Então eu tenho uma visão daquele ano, o que eu quero para o Desprogrames no ano de 2025. Aí eu coloco tudo. Só que se eu ficar olhando aquilo, eu vou falar, eu nunca vou dar conta disso. Meu Deus, deixa eu ali separar meu guarda-roupa por degradê. Socorro, né? Não vai dar. Mas se eu olho anual e penso, tá, como que eu posso fazer nos 2 semestres do ano para chegar lá? Nesse semestre ainda é muita coisa, mas como que eu posso fazer a cada trimestre? Como que eu posso fazer a cada mês, a cada semana e a cada dia? Então eu acordo e falo assim, hoje gravar vídeo, amanhã edição, no outro dia trabalhar no marketing, no outro dia as redes sociais, no outro dia roteiro para curso. E assim a gente tem uma semana fechando com todas as entregas, mas se você não picotar por tarefa, isso em qualquer coisa, a gente dou exemplo de empresa, né, de empreendimento, mas na sua vida pessoal também. Se você não dividir nessas tarefas macro, médias e micro, você nunca tem a sensação que você vai chegar no macro e aquilo vai dar uma ansiedade, vai fazer com que o leãozão te ataque todo dia aí, causando essa procrastinação. Agora eu quero saber de você. Qual a cartela você preencheu? Você preencheu todos os pontos do bingo da procrastinação ou você preencheu todos os pontos das características e das qualidades do Rei de Espadas? Qual que foi o ponto que te deu mais insight? Qual que é o ponto que te ajudou mais? E qual é aquele ponto que você percebeu que ainda é difícil, mesmo pegando emprestado essas dicas do rei da disciplina e da ordem, que é o Rei de Espadas? Deixa aqui, gente, porque às vezes a dúvida de um colega é a solução de outro. A gente vai se ajudando nos comentários e você sabe que o seu comentário traz engajamento para a professora, ajuda o vídeo a impulsionar, o seu like, compartilhar o vídeo com seu amigo. E para você que chegou aqui no final desse vídeo, eu tenho um convite. O link de inscrição está aqui abaixo e atenção! Depois que o workshop for ministrado ao vivo, ele será vendido no site gravado, como todos os cursos. Então, por mais que você não possa estar ao vivo comigo nesse dia, adquira com antecedência. Um beijo, espero vocês e até a próxima!